Boa noite então a todos. Vamos dar sequência aos nossos estudos de domingo no livro Mereça Ser Feliz, e hoje nós entrando no capítulo 9, que vai estar falando para nós dos karmas imaginários. Bastante interessante a abordagem do mentor da obra, Eurípides Barçanufo, e da médium, Hermance Dufour, que nos falam a respeito dessa tendência que muitos de nós temos de colocar na nossa existência essa consequência dos atos anteriores de uma forma equivocada. Muito embora a gente entenda e saiba que a lei de ação e reação, ou causa e efeito, é uma das principais leis ou princípios instituídos no universo, que significa dizer que colhemos invariavelmente aquilo que plantamos, ou que vamos colher no futuro sempre o resultado das nossas escolhas. É a lei da responsabilidade. A cada um segundo as suas obras. Conforme eu planto, eu colho. Conforme eu vou escolhendo as coisas para a minha vida, eu vou tendo as consequências das minhas escolhas, que são diretamente proporcionais, que são diretamente ligadas às escolhas feitas. Então, isso não significa dizer que nós estamos sofrendo hoje, invariavelmente, por escolhas passadas, sempre. Porque o objetivo não é o sofrimento, o objetivo é o aprendizado. Então, hoje que nós também, de certa forma, comemoramos o dia de Francisco de Assis, que é o nosso padrinho, do nosso grupo de domingo, Grupo Francisco de Assis, a gente percebe na proposta revolucionária desse extraordinário espírito que veio à Terra como missionário desse mestre bendito, e que veio instituir toda uma reforma nos caminhos da humanidade, trazendo novas luzes para a humanidade que havia se perdido. Ele coloca justamente essa tarefa de transformação baseada no amor, que é o princípio da doutrina cristã. E coloca acima de tudo essa questão ativa de ação onde se está, junto da humanidade, junto da natureza. Francisco de Assis e os franciscanos agiam sempre ativamente, colocando em prática a lei de amor. A oração de São Francisco, belíssima, nos fala exatamente disso, de levar o bem, de levar a luz, de levar o amor, a compreensão, sempre aonde estivermos, no sentido de compensar as questões ruins, no sentido de compensar as tristezas com uma atitude ativa, uma conduta ativa e nunca passiva de quem se submete às questões já instaladas ou às consequências já definidas. Então essa é e deve ser a postura de todo cristão no mundo. Francisco de Assis falava ainda de forma bem perfeita na sua oração que levaria ou devemos levar a alegria onde houvesse tristeza. Então, nada parecido com a atitude de alguns que se, de certa forma, sujeitam às imposições da vida, sentindo-se merecedores de sofrimentos ou de desilusões pelo fato de estarem, vamos dizer assim, teoricamente, colhendo os karmas ou sofrendo as injunções de escolhas passadas. Não é dessa forma nunca que devemos manifestar a nossa ação no mundo, jamais nos submetendo às coisas que nos constrangem, que nos fazem mal, e nunca tendo essa tolerância estática, que é colocada aqui no livro. Mesmo porque devemos entender que muitas situações hoje que estamos colhendo não são reflexos de existências passadas, são de escolhas feitas nesta existência mesmo. Muitas vezes imprevidências, imprudências, escolhas erradas,
decisões equivocadas e que hoje nos remetem a uma situação de constrangimento ou de sofrimento. Nada que seja muito distante na nossa existência. Então essa atitude deve ser adotada por cada um. Aqui em determinado momento da obra ele nos coloca: em uma análise feita daqui para o mundo físico, constatamos que pelo menos 2/3 dos sofrimentos humanos provém da imprudência e de escolhas mal feitas, não sendo real atribuir a outras existências esse uso do livre-arbítrio. O discernimento poderá comprovar essa realidade. Então vejam que ele, analisando, do ponto de vista espiritual, olhando para nós aqui encarnados no planeta Terra, ele constata que pelo menos 2/3 dos sofrimentos humanos, quer dizer, pelo menos, normalmente é mais, são relacionadas às escolhas atuais dessa existência mesmo. Então nós devemos entender que a vida se processa de uma forma justa, nos trazendo de volta aquilo que nós escolhemos ou nos colocando como responsáveis das nossas escolhas. Simples assim. Não é castigo, não é nada que vem nos cobrar no sentido de fazer sofrer ou pagar com sofrimento aquilo que em outro momento escolhemos errado. Não existe essa punição e não existe essa propensão ao sofrimento. Existe única e exclusivamente resultados das nossas escolhas. Se esses resultados ou essas colheitas são amargas e nos trazem certo sofrimento, não é uma punição, é uma justiça, é uma consequência natural da escolha. É isso que nós temos que entender. É como alguém que dá martelada no dedo, desculpem a comparação. O que você acha que vai conseguir martelando o dedo? Quer experimentar? Acho que nem convém, mas com certeza é muita dor. Essa dor, ela é uma punição? Não, ela é uma consequência de uma escolha equivocada. Não se dá martelada no dedo, por quê? Porque dói. E ao doer o dedo, a gente procurará nunca mais repetir, pelo menos não em sã consciência, martelar novamente os dedos. Então a dor, o sofrimento, é um recurso natural instituído no universo como consequência de atos, ação e reação. Existe uma história muito bonita do Chico, e que a gente sempre comenta, mas é importante lembrar, que em determinado momento da sua vida, Chico foi inquirido pelos presentes sobre o objetivo da dor, ou sobre o mecanismo da dor. E Emmanuel estava presente, e então Emmanuel, junto do Chico, propõe uma história, uma pequena história de pastores. E aí Chico fala através da mediunidade, sendo orientado por Emmanuel, contando a história do pastor que estava a pastorear as ovelhas, e chega uma determinada pessoa e pergunta ao pastor que se porventura alguma ovelha se distanciasse do rebanho, o que o pastor faria. O pastor falou que iria atrás dessa ovelha e o reconduziria ao rebanho. E se essa ovelha, diz a pessoa, novamente se distanciasse do rebanho, o pastor volta a afirmar que iria de encontro novamente a ela e a reconduziria junto das outras. E se por uma terceira vez essa ovelha se distanciasse, ainda mais uma vez, diz o pastor, iria atrás da ovelha e a reconduziria junto das outras. E aí o amigo ou a pessoa que estava junto desse pastor pergunta se essa ovelha, em determinada ocasião, então se distanciasse muito longe do rebanho, procurasse um caminho e se distanciasse demasiadamente longe. Aí o pastor diz que aí ele não poderia mais ir atrás da ovelha, se ausentando do cuidado do rebanho por muito tempo, porque senão ele deixaria todas as ovelhas sozinhas para ir atrás de uma durante um tempo excessivo, expondo evidentemente as ovelhas a um perigo. Então, diz o pastor, eu mando o cão. Então
Então quem vai atrás da ovelha desgarrada de muito longe é o cão, e o cão é o sofrimento, porque o cão late, o cão morde, não com o objetivo de fazer sofrer a ovelha, mas de reconduzi-la ao caminho correto, reconduzi-la ao bem, reconduzi-la ao rebanho. Então, assim é o sofrimento. Tanto é que o cão, uma vez que a ovelha se coloca a caminho, para de latir e morder, apenas acompanha a ovelha para ver se ela retorna. Uma vez que ela tenta se desviar, o cão vai latir novamente ou vai morder novamente, para que a ovelha não se desvie. Mas uma vez de volta ao caminho, mesmo ainda à distância, o cão aguarda ao lado ou ligeiramente atrás. Então é assim na nossa vida. Quando nós afastamos demais, não há outro recurso da justiça divina em que nós não sejamos visitados por uma dor, por um sofrimento, para avaliarmos o quão distante estamos da felicidade ou do caminho que nos leva à felicidade. Mas uma vez que nós nos reconduzimos ao caminho certo, como que por mágica esse sofrimento, essa angústia vai cessando, né? Ainda talvez vamos sentir ainda os reflexos das primeiras mordidas, mas o sofrimento apenas nos acompanha, percebendo se já estamos de retorno ao caminho. Então é importante perceber o quanto que a vida é educativa. E quando nós somos visitados por estas questões que nos amarguram, que nos angustiam, elas estão a indicar para nós, espíritos em evolução, que precisamos olhar em torno e ter uma atitude ativa, não de resistência ao sofrimento, e nem de estarmos subjugados a ele, como quem se agacha e espera as mordidas do cão ou do sofrimento sem se mover, ou daquele que luta contra o cão, ainda complicando ainda mais, de forma resistente, essa questão relacionada ao sofrimento. Então o orgulho precisa estar fora dessa questão para que eu não ache que esteja correto ou certo. Senão eu vou resistir às questões da vida de uma forma orgulhosa, não sendo resignado. Então aqui existe uma fala bastante interessante do Espírito Amigo. Além da improbabilidade real de muitos fatos estarem submetidos à lei de causa e efeito, devemos considerar que a finalidade do sofrimento é o aprendizado. E se mantivermos uma resignação de fachada, sem atingir o homem no seu orgulho e nos seus interesses materiais, de nada nos valerá a dor, causando ainda muitos problemas na vida imortal. Então é aquela situação orgulhosa em que eu ainda me coloco como correto, como é isso mesmo, é desse jeito, e eu vou insistindo numa conduta que vai gradativamente me trazendo mais sofrimentos. Então eu preciso renunciar ou me colocar de volta no caminho dentro de uma resignação, mas ativa. Se continuarmos ao lado dessa ou daquela pessoa em nome de karmas originados de um passado suspeito e não confirmado, estaremos trabalhando pela nossa infelicidade, apenas suportando a vida, o que ele chama de tolerância estática, quando o propósito divino das provações é o crescimento, a libertação e o aprendizado, o que ele chama de resignação ativa. Porque a resignação passiva é aquela de nós aceitarmos as mordidas do cão sem nos movermos, como quem diz: eu fico resignado, eu mereço, eu tenho que sofrer, eu errei, naquelas questões de culpa, aonde estou resignado passivamente, sem me envolver. Não vou aprender, vou continuar sofrendo de uma forma errada. A resignação deve ser ativa. Eu entendo que o cão me visita, ou o sofrimento me visita, no sentido de me orientar, de trazer sinais da existência frente às minhas escolhas, para que eu possa decidir ou escolher com mais sabedoria e com mais discernimento. A partir daí eu me recoloco no caminho, resignado, mas ativo,
no sentido de retomar a minha existência e a minha felicidade. Resignação, sim, mas ativa e otimista. Tolerância construtiva nos relacionamentos para que haja crescimento. Esforço pessoal no campo social para que nos credenciemos justamente a maiores responsabilidades e benefícios. Então vejam que é como vimos na semana passada, sairmos dessa estagnação, dessa reclusão, dessa passividade, desta omissão, seja ela por que motivos for, porque alguns se isolam, se enclausuram e acabam se colocando em situações de estagnação por preguiça mesmo, por não assumir maiores responsabilidades, por não querer se expor, e ficam, como dizemos, na zona de conforto, confortavelmente instalados, acomodados nas situações do dia a dia. E a vida vem para chacoalhar muitas vezes todos nós, no sentido de nos acordar para situações superiores, para que não fiquemos reproduzindo atitudes e condutas que já não são mais coerentes com o homem amadurecido espiritualmente. É como o crescimento que nós vemos nas nossas crianças e jovens. Se nós pais acabamos por tolerar e aceitar algumas condutas infantis nas crianças de 2 e 3 anos, não aprovaremos as mesmas condutas no adolescente de 15 e 17. Servia antes porque evidentemente a criança estava em amadurecimento, tinha ainda uma mente ou uma conduta infantil, mas à medida que ela foi aprendendo e amadurecendo, as condutas exigidas do jovem são outras. Assim nós, seres espirituais em evolução, nós estamos no século XXI, já fomos bafejados por muitas informações, muitas doutrinas, muita ciência, muitas filosofias. Já entendemos muito da vida espiritual. As coisas foram descortinadas e já não condiz mantermos a conduta dos homens do século XVIII, do século XVI ou do século XV, ou até da barbárie. Mas se formos olhar a humanidade de forma geral, analisando a sua conduta, vamos perceber que, muito embora a ciência tenha evoluído, as filosofias tenham chegado com mais verdade, o homem, em termos de moral e espiritualidade, mantém-se ainda atrelado a costumes que poderíamos dizer, em alguns casos, até bárbaros. Basta ver as guerras e as violências físicas, o uso de armas de fogo. São, evidentemente, atitudes e condutas dos bárbaros, daqueles que resolviam as suas questões na força, matando os outros e derramando sangue. São condutas contrárias a uma civilização inteligente, que se propõe a ser fraterna e solidária, e que propõe, dizem, amar o próximo como a si mesmo. Então é difícil reconhecer que nós estamos fazendo corretamente em termos coletivos o que deveríamos fazer. A proposta do homem moderno é justamente abandonar as questões passadas e manter-se ativamente ou ativo na sociedade, trazendo o seu compromisso evolutivo dentro do bem e do amor. Assim, o sofrimento deve ser abandonado, porque sofrer por sofrer não leva a nada. Nós temos que ter uma visão clara do sofrimento, para entender aonde estamos errando e qual o caminho devo seguir para diminuir os latidos e as mordidas do cão raivoso, que não tem outro propósito que não seja o meu bem, me reconduzindo ao caminho correto. Assim, aguentar por aguentar, sofrer por sofrer, é ausência de consciência nas provas e adiamento de soluções. Então, se eu estou sofrendo e continuo sofrendo, eu não estou enxergando aonde está a mudança na minha conduta para que a solução apareça, para que eu tenha consciência dos próprios atos e reconheça onde eu preciso mudar.
continuarei sofrendo, não entendendo porque esse cão não para de latir e não para de morder. Mais uma vez, os sábios guias da codificação auxiliam-nos a compreensão quando dizem: a perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. O que significa dizer que se eu perco um dedo servindo ao próximo, serve muito mais do que eu passar anos e anos de sofrimento sendo agastados por ser contrariado no interesse pessoal. Por isso que é o amor e a fraternidade, a solidariedade. Fazer ao outro, servir, porque o maior de todos sempre será o que mais serve. Suportar por suportar é perda incalculável. Suportar trabalhando para vencer e aprender é solução a caminho. Então devemos estar resignados ativamente, trabalhando para vencer e aprender. Se estamos na dor, precisamos estender seus alvitres, suas indicativas em favor do nosso aprendizado, a fim de sairmos da lamentável condições de vítimas kármicas de dores que poderíamos superar. Então a gente tem que sair dessa condição de vítima, entender que eu preciso ativamente trabalhar em meu benefício, para entender o que acontece e aí sim confirmar o aprendizado. Uma vez que eu aprendo, uma vez que eu me recoloco no caminho, o sofrimento cessa. Sejamos otimistas e pensemos com merecimento e autoestima, fugindo de atribuir conotação enfermiça à existência através de comparações com os amigos e conhecidos, lamentando não estar na posição feliz em que supostamente se encontram. Lutemos pela nossa felicidade, eliminando os karmas adicionais, crendo e vivendo firmemente o seguinte projeto de vida. Como diz o livro, eu mereço ser feliz. Estejamos certos que esse é o projeto de Deus para todos nós. Aceitemo-lo ainda hoje e cultivemos o sentimento de que merecemos a felicidade. Então esse é o compromisso e é o motivo de estarmos estudando nesta obra que traz tantas dicas e tanto conhecimento relacionado à nossa existência. Fugir dessa tendência, muitas vezes secular, de muito tempo, em que estamos subjugados às condições kármicas. O ser humano é livre. Não esqueçamos que o amor vence a multidão de pecados. E que se eu me estabeleço hoje soberanamente em pé, tendo uma conduta ativa no exercício do amor, da prestação de serviços, de estarmos sendo solidários e fraternos, as questões relacionadas ao meu passado, aos compromissos que eu tive, acabam sendo redirecionados para quitações futuras. É como se suspendem temporariamente os latidos e as mordidas. Por mais que esteja próximo o cão ou o sofrimento, ele se mantém à distância, porque enxerga que o espírito se encontra novamente no caminho evolutivo. Então, a existência passa a ser bem mais tranquila e bem mais leve. Não coloquemos sobre os ombros karmas adicionais, como nos diz o Espírito amigo. Não vamos complicar ainda mais a nossa existência com visões equivocadas da nossa vida. Deus é Pai e nos ama, quer o nosso bem. Se algo acontece na nossa vida, o único objetivo é para o bem. O único objetivo é para o aprendizado. Não existem punições, existem consequências das próprias escolhas. Que possamos então abrir a consciência, verificar o que fazemos e identificar na nossa vida o que precisa ser corrigido, o que precisa ser alterado. Uma vez feito isso, estaremos nos recolocando no caminho da evolução, merecendo, como de fato sempre merecemos, a felicidade que tanto almejamos. Então que Francisco de Assis
nosso querido padrinho, possa nos abraçar nesse momento a todos, trazendo todo o seu amor, toda a sua luz, trazendo toda a sua força, para que todos nós juntos possamos nos unir em pensamento, em oração, mentalizando a oração de São Francisco e pedindo por todos nós, mas também por todos aqueles que hoje sofrem as consequências da pandemia, onde quer que estejam, que possam receber esse carinho, esse afeto, esse amor desse nosso padrinho querido, Francisco de Assis. Que assim seja.